Boa noite, irmãos. Nós escolhemos um texto para a gente refletir nessa noite. Esse texto foi escolhido por um motivo. Esses dias atrás a Bê me pediu um livro emprestado e eu fui procurar, estava meio bagunçado, até achar. Eu achei um pequeno livreto de devocional do pastor batista americano John Piper. E eu estava vendo algumas devocionais pequenas. Então eu falei, vou ler uma por dia. Aí há umas 2 ou 3 semanas atrás, talvez, eu me deparei com um comentário que ele fazia a respeito desse salmo, salmo de número 63. E eu me inspirei na devocional que ele pregou, e foi esse texto que eu escolhi para a gente repartir. Eu peguei outros comentários, estudei um pouco os salmos, e é isso que eu queria repartir com os irmãos. Foi inspirado numa leitura devocional. Devocional de 2 páginas apenas, bem rapidinho. O Salmo 63, a gente vai lendo na medida que a gente vai comentando, que é para economizar um pouquinho de tempo, tá bom? Eu queria traçar com os irmãos rapidamente qual que era o cenário, o que estava ocorrendo historicamente no momento em que o rei Davi escreveu esse salmo. Esse salmo foi escrito por Davi quando ele estava no deserto de Judá, fugindo do seu filho Absalão, que deu uma espécie de golpe de estado, tomou o trono do pai, juntamente com mais alguns soldados que traíram o rei, e queriam matar o rei, o próprio pai, a todo custo, para tomar o reino de fato, não de direito, mas de fato. Alguém está tentando destruir a vida de Davi nesse salmo. E quem está tentando destruir a vida de Davi? Absalão. Esse alguém é Absalão, um dos filhos de Davi. A situação para Davi era a pior possível. Porque veja bem, irmãos, um pai que tem um filho, um pai que é uma autoridade, ele era o rei, a maior autoridade do Estado de Israel, que tem um filho que está totalmente alienado, fora da realidade, com sede de vingança, com hostilidade, querendo matar o próprio pai para tomar o trono de vez, não deve ser nada agradável a situação para um pai que tem um filho que quer matá-lo e para tomar o lugar dele. Então Davi estava com 2 problemas. Um problema de já praticamente ter perdido o filho. O filho já estava desligado das relações afetivas e emocionais com o pai já fazia algum tempo. Então o filho estava perdido. Além de perdido, agora alienado, maluco, loucão, para matar o próprio pai. Então Davi tinha ao mesmo tempo praticamente a perda de um filho e com o perigo de perder a própria vida. O perigo era duplo aí. O filho que já estava indo embora, a relação havia sido rompida e nunca mais voltou atrás. Além disso, ele estava sofrendo um perigo da própria vida. 2 perigos. E Davi foge de Absalão, porque Absalão tomou uma boa parte do exército, que ele convenceu uma boa parte do exército do rei, e o rei estava enfraquecido, ele teve que fugir. Ele foge para um lado, foge para outro, e no momento da fuga, ele se depara aqui no deserto de Judá. Nesse deserto de Judá, ele chega ali já cansado da fuga, da perseguição, e o filho dele estava procurando ele para achá-lo em tudo quanto é lugar. Davi fugia para um lado, ele corria para o outro, ele fugia e foge daqui, foge. E Davi fugindo não sozinho, Davi estava com algumas pessoas, com mulheres, com outros filhos pequenos, com poucos ajudantes que não abandonaram, água acabando, comida acabando, quem sabe animais para de carga ali cansados, num deserto. E Davi se vê dentro de umas piores situações que ele passou durante a vida dele. Davi enfrentou muitos inimigos.
inimigos à esquerda, à direita, outros povos, outros exércitos, muitas lutas. Mas essa luta que era uma luta interna, na sua própria casa, fugindo de um filho para não ser morto. Os piores momentos da vida de Davi. Ele acaba no deserto de Judá. E quando ele chega no deserto de Judá, ele se vê numa encruzilhada. Aquilo que estava ruim ficou um pouco pior, porque ele estava para perder o filho, praticamente já perdido, estava para perder a sua vida, que ele não tinha recursos para enfrentar Absalão. Se Absalão achasse ele onde ele estava se escondendo, ele ia ser morto. E agora no deserto, ele fala, aí ele começa no Salmo 63, verso 1, ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Assim, a única solução que ele encontrou foi: vou orar. Estou numa terra seca, deserto, uma terra cansada, terra que não tem nada, tem pedra e aranha, escorpião, animais peçonhentos, cobra, e não tem água. Estou cansado, a minha alma está cansada, eu estou extenuado, não aguento mais fugir, vou orar. E o hino 388 foi muito bem escolhido pelo pastor Edson, bendita hora de oração, porque há momentos que é só oração que vai resolver. E na vida de Davi não era uma resolução qualquer. Reforçando, o filho já tinha se perdido, a sua vida com perigo de se perder, e agora eu estou numa encruzilhada, no deserto, água acabando, estou cansado, não aguento mais aqui, acho que eu vou morrer. Um dos piores momentos da vida de Davi. Nós também podemos passar por diversas situações difíceis na vida, irmãos. Desemprego, mas o desemprego não se compara com a vida de Davi, onde o filho quer matar. Eu estou tendo que fugir. Aí não que o desemprego seja uma coisa menos ruim, é ruim, mas podemos passar desemprego, fome, doença, perseguição, luta e tantas outras coisas que vêm contra a nossa vida. Mas a situação de Davi, sem dúvida, ele estava um pouco além das dificuldades que todos nós enfrentamos ou podemos vir a enfrentar. Um dos piores momentos da vida de Davi. Bom, o que nos importa nesse salmo não é falar o cenário do que estava ocorrendo. Esse cenário foi só traçado para os irmãos ver a encruzilhada em que se encontrava Davi. Não tinha mais saída. Voltar não dava, Absalão estava atrás dele. Para frente do deserto era mais deserto, não tinha mais comida, não tinha mais água, não tinha mais soldado, ia cansar. Não importa, não era esse cenário, o cenário é só para a gente nos vislumbrar o que estava ocorrendo. O que nos importa é destacar não a terrível situação que Davi estava passando, mas sim qual foi a sua reação diante desse problema. Como é que ele reagiu e como nós podemos aprender com o rei Davi no Salmo 63. Davi orou, bendita hora de oração. Nessa oração, irmãos, ele não pediu proteção. Ó Senhor, eu estou aqui, meu filho quer me matar, me protege. Ele não pediu proteção. Ele orou aqui dizendo: Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Verso 2: Para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Ele não falou: ó Senhor, me protege de Absalão, me protege do homem violento, do homem insensato. Ele até precisava de proteção, mas ele não pediu. Ele não pediu como muitos de nós hoje pedimos: Senhor, me dá vitória. Me dá vitória naquela causa judicial, naquela causa do advogado, naquela causa, naquela, me dá vitória. Ele precisava de vitória, mas ele não pediu vitória. Ele não falou: Senhor, me dá um escape, mostra um lugar no deserto aqui onde eu consiga fugir. Ele precisava de um escape, mas ele não pediu um escape. Precisava ir muito de vitória, precisava ir muito de livramento. Ele não pediu.
O que Davi faz nesse salmo é se concentrar em um único pedido. Senhor, eu quero te encontrar, eu quero que o Senhor venha, ele queria praticamente quase que ver Deus ao vivo e a cores, como se Deus fosse um homem, mas ele queria a presença de Deus. Ele falou assim, já não me importa mais meu filho Absalão, não me importa a perseguição, porque ele não pediu oração contra a perseguição, não me importa mais ter vitória, ele não pediu oração para vitória, não me importa a oração para bênção, ele não pediu nada, ele não pediu água, ele falou, está faltando água, está faltando comida, eu estou cansado, eu estou com fome. Ele não pediu comida, ele não pediu água, ele não pediu nada, ele falou assim, eu só quero Deus. Ele tinha todos os motivos para precisar de muitas coisas e ele não pediu. Davi só pediu uma coisa: eu quero Deus presente, atuando 100% na minha vida. Ele considerou que naquele momento, naquela dificuldade, nenhum outro tipo de pedido faria sentido para ele. Pedir água, comida, recurso, estou doente, eu quero ficar em opção, não pediu nada. Do jeito que a coisa está, só Deus presente na minha vida para acalmar a minha alma sedenta, faminta. É igual essa terra aí, terra infértil, terra seca, terra cansada, não presta para nada. Eu estou me sentindo assim, deve estar uma situação muito ruim. Só Deus. E este Salmo 63, ele é dedicado exclusivamente a Deus, a sua força, a sua glória e a sua majestade. É um salmo inteiro dedicado à pessoa de Deus, mais ninguém. Então, no verso 1, na bendita hora de oração, a sua reação foi orar. Ó Deus, Tu és o meu Deus. É importante a gente destacar que ele começou bem, né? Tu és o meu Deus, que talvez para muitas pessoas, o Deus tem vários deuses, pode ser que a pessoa tem outros deuses. O Deus da riqueza, o Deus do dinheiro, o Deus do poder, o Deus de eu quero, Deus que eu tenho vontade disso. Não, só Tu és o meu Deus. E ele começa dizendo de madrugada, porque provavelmente havia passado uma noite. Imagina numa situação à noite no deserto, não tinha iluminação, talvez tochas, se é que tivesse lá um óleo para queimar, para fazer lamparinas, cansado, tendo que dormir. Como é que um homem dorme no deserto, sabendo que seu filho pode chegar a qualquer momento? Um soldado, uma tropa de pessoas inimigas, ele não conseguia nem dormir. Então ele mal havia descansado, talvez nem descansado. Ele começa: ó Deus, de madrugada, logo cedo, eu te buscarei. Logo cedo. Davi estava tremendamente cansado. E há momentos na vida de dor, de aflição, onde tudo que nós precisamos não é pedir oração para a vitória, não é pedir oração para o desemprego, embora isso seja tudo lícito e pode ser feito, tá, irmãos? Não é por uma cura de uma enfermidade, não é por uma outra situação qualquer, não é por uma dívida que não se consegue passar. Há momentos em que só a presença de Deus pode confortar alguém que está como uma terra seca, árida e sedenta e cansada. No verso 3, Davi continua sua oração dizendo assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Ele considerou o seguinte: olha, as tuas misericórdias, a tua presença na minha vida vale mais do que a minha vida. Se Absalão me achar aqui e me matar, não tem problema, desde que o Senhor venha ao meu encontro. Ele considerou que a presença de Deus valia mais que a vida dele, porque a tua graça, a tua presença é melhor do que a minha vida. Era noite, Davi podia ser morto a qualquer momento, cansado. Quem sabe poderia aparecer um dos soldados lá, haveria centenas, talvez dezenas, talvez milhares de soldados que se rebelaram com Absalão, procurando Davi por tudo quanto é lado. E não seria fácil para Davi descansar diante de uma situação dessa. O seu descanso estava em a presença do Senhor estar plena na vida dele, 100%.
Se eu morrer, tudo bem. Se eu morrer de fome, tudo bem. Se Absalão me matar, tudo bem. Se eu morrer de sede, tudo bem. Desde que o Senhor atenda a minha oração e venha ao meu encontro. Se eu morrer com o Senhor na minha vida, está tudo certo. A tua graça é muito melhor do que a minha vida. Verso 1, Davi faz essa oração com muita convicção. Porque só tu és o meu Deus. Irmãos, às vezes a gente não, os irmãos da Moriá, a gente vê algumas orações, alguns ensinamentos, onde se vai buscar um outro Deus. Um Deus que parece mais uma financeira, um banqueiro, onde as pessoas confiam em alguém que pode dar-lhes recurso para vontades, para satisfações pessoais, mas não se faz uma oração ao Deus único. Não se faz uma oração, Senhor, se eu morrer não tem problema, mas eu quero a tua presença. Não, faz uma oração a alguém que vai dar alguma coisa. Davi não pediu nada, ele só pediu a presença de Deus. No verso 2, eu vou alternar, às vezes eu vou voltar um pouquinho, tá, irmãos? Só para dar um pouco mais de sentido no que eu quero dizer. Davi estava lá no deserto. Ele fala assim, bom, não tenho o que fazer, vou começar a orar. Ele estava longe do templo de Jerusalém. Davi muitas vezes esteve no templo de Jerusalém. E lá no templo, nas grandes festas que houve em Jerusalém, Davi certamente muitas vezes participou lá dos cultos no templo. Escutando, quem sabe, os sacerdotes ler o Antigo Testamento, ler algumas passagens de Isaías, umas passagens antigas lá de Moisés. Ele viu muitas vezes os corais cantando, das pessoas que vinham cantar de outras cidades para as grandes festas de Jerusalém. Ele viu belos hinos, grandes adorações. Ele viu belos cultos, belas apresentações. Mas ele estava longe daquilo. Davi também estava longe do santuário, lá da arca. Quando ele foi buscar a arca que havia se perdido e trouxe a arca de volta para Israel, ele não poderia participar dos cultos da arca, só o sacerdote, só o sumo sacerdote podia, mas ele de longe via os grandes cultos exaltando a glória e a grandeza de Deus, as grandes vitórias de Deus. Davi, lá no deserto, ele começou a se lembrar disso. O templo está longe, a arca está longe, mas eu estou lembrando da tua glória. Tudo que me interessa é a tua glória. Olha aqueles cultos abençoados, olha aqueles louvores, olha aquelas adorações, olha aquelas maravilhas. Ele começou a se lembrar. E nós já vimos aqui o pastor Elias pregar em um outro salmo, dizendo que em momentos de dificuldade, quando a gente às vezes não tem onde se apegar, em momentos de oração, onde a gente não tem nem como começar uma oração, a gente pode muito bem lembrar das coisas que Deus fez no passado, porque Deus é o mesmo que fez ontem, é o mesmo que faz hoje, é o mesmo que vai fazer no futuro. Nós podemos nos lembrar daquilo que Deus fez conosco, com os irmãos, para nos fortalecer. Ele se lembrou disso no deserto. Davi considerou que o Deus lá do passado era o mesmo daquele momento. E mesmo naquela dificuldade, ele considerou que Deus poderia vir ao seu encontro e manifestar a sua glória, como muitas vezes ele viu lá no templo, ou lá na arca. E agora o templo está longe, agora não tem templo, agora não tem arca, agora não tem sacerdote, agora não tem cantor, agora não tem irmão para orar, agora não tem ninguém. Agora ele está sozinho lá. Davi considerou que o Deus dele não está restrito a atuar só no templo ou só no santuário. Ele considerou que Deus dele atua em qualquer lugar. Não tem templo, Deus se manifesta sem templo mesmo. Não tem arca, não tem santuário, Deus se manifesta sem arca mesmo. Davi considerou que Deus não está preso a templo, nem a arca, nem a coisa alguma. Isso é muito importante, irmãos. Eu quis destacar isso. Por quê? Um culto como esse de oração, onde não tem muitas pessoas, mas onde nós oramos, onde nós cantamos, onde nós ouvimos a palavra de Deus, nós oramos no final pelos irmãos, nós vemos como Deus se manifesta no coração dos irmãos, com um amor, com um carinho para os outros, e isso em algum momento, alguém pode no futuro precisar assim, quando não tiver tempo por perto, quando a gente estiver longe, não tiver tempo, não tiver pastor, não tiver arca, não tiver nada, está sozinho. Ah, mas naquelas quintas-feiras lá na Igreja Moriá, quando a gente cantava lá, bendita de hora de oração, poxa, como Deus falava no nosso coração.
aquele louvor, naquela palavra, aquele irmão, aquele testemunho de vitória. É nesses momentos que a gente pode lembrar desses cultos. Nenhum culto pode ser desprezado porque tem muita gente ou pouca gente. Este é o momento de a gente guardar na nossa mente aquilo que Deus está falando e falando aos nossos corações e nos abençoando. Foi isso que Davi fez. No verso 4, Davi continua a sua oração dizendo assim: assim eu te bendirei enquanto eu viver. Pode ser que eu morra nas mãos de Absalão amanhã, depois de amanhã, daqui 2, 3 dias, mas enquanto eu viver eu vou te bendizer, Deus. E em teu nome levantarei as minhas mãos. Até aqui ele está no desespero, se lembrando do templo, do santuário, da dificuldade, se lembrando que Absalão está aqui procurando ele com o seu exército. Até o verso 4 ele está ali no sufoco, levantando as suas mãos, quem sabe com um pouco das forças que lhe restavam, porque ele confessa que ele estava cansado e sedento como uma terra árida e seca. Mas no verso 5, há uma mudança drástica no rumo da oração de Davi. Até o 4 ele está lá: Senhor, se o Senhor pelo menos vier ao meu encontro, já está bom. Se eu morrer, está tudo certo. Eu preciso que o Senhor venha. No verso 5 ele começa a dizer assim: a minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Deus respondeu a oração dele. Passou do momento de lamúria, de dificuldade, de falar que a graça é melhor que a vida, se eu morrer tudo bem. A partir do verso 5 ele começa a falar assim: irmão, agora a minha alma vai se fartar. Por uma alma que estava seca, como uma terra seca e sedenta, uma terra cansada, uma terra árida. Ele falou aquilo do deserto, ele estava querendo dizer que ele estava igualzinho ao deserto, estava lá, quase. De repente ele fala assim: a minha alma vai se fartar de gordura e tutano. Gordura e tutano significa alimento que tem substância. Gordura e tutano é alimento que vem e fortalece. É o melhor alimento para quem está cansado e sedento. A minha alma se fartará, e não é pouca. Um pouquinho só, pelo menos. Consegui comer um negocinho aqui, pelo menos meu olho brilhou de novo. Não, a minha alma vai se fartar, porque Deus veio ao encontro da presença dele. A hora que ele viu aquilo, ele comparou aquilo como gordura e tutano, que eram os alimentos principais dos antigos. A gordura era muito valorizada. Não era a gordura, aquele sebo, aquela banha. A gordura e o tutano é o que mais sustentava o povo. E quando ele vê a presença de Deus respondendo a sua oração, ele fala: olha, agora minha alma vai se fartar. É só gordura e tutano, é do bom e do melhor. E a minha boca te louvará com alegres lábios. Bom, até o verso 4 não estava com alegres lábios. Estava dizendo que é melhor: olha, sei que eu vou morrer, mas a tua graça me basta. Ele continua no verso 6: quando eu me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, minha boca te louvará todas as vezes que eu estiver na minha cama. Poxa, mas para quem estava no deserto para morrer, agora ele já está lembrando de cama, de lago, de deserto, de falar com um som alto e alegre e uma voz retumbante. O que eu vejo aqui é que a fome, a secura, passou. E agora Davi está na presença de Deus, Deus presente na vida de Davi. Deus respondeu a oração: o Senhor, ele não encontra. E o Senhor foi. E a presença de Deus satisfaz totalmente a Davi. Outra característica da comida gordura e tutano: é uma comida que satisfaz. Ela tem todas as energias, ela tem tudo de bom e ela satisfaz. Davi comparou isso com a presença de Deus, que a hora que Deus veio ao seu encontro e respondeu a sua oração, ele se sentiu satisfeito, como se tivesse comido um grande prato de uma grande comida e a sua alma se fartava. Como disse, Davi se lembrou das adorações no templo. Então, irmãos, não desprezem, não esqueçam desses cultos de quinta-feira, onde às vezes tem 10 pessoas, 7, 8, 20.
não importa. É nesses momentos, em momentos de dificuldade, que a gente vai se lembrar da oração do hino 378, da oração de Davi, como ele se encontrava e como Deus fez e Deus continua fazendo. No verso 7, Davi continua a sua oração dizendo: porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra de tuas asas me regozijarei. Ele não disse: o Senhor foi meu auxílio no passado. Agora ele fala assim: o Senhor tem sido, foi e está sendo agora no deserto. O Senhor respondeu a oração de Davi. Davi sentiu a presença de Deus muito fortemente na sua vida. E Davi, na oração que ele estava fazendo, em momento algum ele pediu por segurança, irmãos. Como ele não pediu por vitória, não pediu por livramento, não pediu, ele também não pediu segurança. E é lícito que todo crente peça segurança, não há problema em pedir segurança. Mas ele diz aqui no verso 7 que o Senhor tem sido auxílio dele, então o guarda à sombra das suas asas. Sombra das suas asas é uma figura de qualquer tipo de ave. Por exemplo, uma galinha, um falcão, um condor, uma águia. Quando ele vai proteger os seus filhotes no ninho, o que protege as asas. As asas é o símbolo, até hoje e antigamente era o símbolo da maior experiência de segurança que alguém podia ter. Fica tranquilo, está sobre as asas do rei. O rei está me protegendo. Segurança sobre as asas, ele falou assim: não estou nas asas da segurança de uma galinha, ou de uma água, de uma águia, ou na segurança das asas de um rei, simbolicamente falando. Ele se sentiu protegido sobre as asas de Deus. Deus não tem asas, obviamente, mas ele como se Deus tivesse. É uma ilustração. Que Deus, Senhor, agora o teu auxílio vem, eu estou sentindo segurança debaixo das tuas asas. A maior experiência que alguém pode ter é estar sobre a segurança, sobre as asas de Deus. Mas ele não pediu, mas a presença de Deus traz, irmão. Quando a gente pede para Deus tomar conta da nossa vida e fazer parte da nossa vida, estar conosco, a gente vai não pedir um monte de coisa, e Deus vai dar um monte de coisa que a gente não pediu. Davi não morreu no deserto de Judá. Absalão não matou ele. Ele não morreu de sede, ele não morreu de fome, ele não morreu de frio, ele não morreu de nada. Ele teve alegria. Ele não pediu nada e Deus deu a vida, deu água, deu saúde e deu segurança. Tipo assim, Absalão pode te encontrar, mas não vai te matar, porque esse está debaixo das minhas asas. Mais importante, muitas vezes, irmãos, é que Deus esteja presente nas nossas vidas plenamente. Se isso estiver acontecendo, vitória vem, libertação vem, saúde vem, dificuldades com fome, Deus vai dar um jeito, dificuldades com doença, Deus vai estar presente. Não pedir segurança, mas Deus dá. Ele pode fazer tudo, porque ele pediu somente Deus na vida dele. Sombra das asas. No verso de 8, 9 e 10, eu vou juntar os três, diz assim: a minha alma te segue de perto e a tua destra me sustenta. Agora ele fala assim: Senhor, eu estou muito perto de você, a minha alma está aqui pertinho de você. Ó. Para Davi, a presença de Deus era tão grande que Deus estava ao lado dele. É como se ele sentisse ou visse, ele não estava vendo. A presença de Deus, a minha alma está aqui, está colada com o Senhor. Eu estou muito próximo, o Senhor está muito próximo de mim, eu estou muito próximo do Senhor. A tua destra me sustenta. Acreditava-se antigamente que a destra do rei era a mão da segurança, a mão da ordem do rei. Quando alguém fala assim, a tua destra, eu estou do lado de quem está sob a proteção do rei. A tua destra me segue. Ele passa desse momento de tristeza até o verso 4. Até o verso 8 ele está em êxtase com a presença de Deus na vida dele. E no verso 9 ele se lembra de Absalão. Nesse período, do verso 5 até o verso 8, a gente lendo e falando aqui foi 5 minutos, 10 talvez. Mas deve ter passado bastante tempo. Era uma noite, era uma madrugada. Aí de repente ele fala assim:
Mas é verdade, Absalão ainda está me procurando. Ele se lembrou de Absalão, ele tinha esquecido de Absalão. O coração se lembra de Absalão. Mas aqueles que me procuram a minha alma para destruir, para matar, irão para as profundezas da terra. Poxa, que coisa forte, irmão. Quem estava procurando persegui-lo era o filho dele, Absalão. Quer dizer que Davi desejou que o filho dele fosse morto? Não, ele não desejou. Mas ele sabia que quando se brinca com Deus, quando se brinca com aquele que Deus protege, com aquilo que está à direita de Deus, com aquele que Deus está na vida, ele não pediu justiça, mas o Deus na vida dele, além de segurança, agora promoveu. Ele se lembrou: caramba, o Absalão está me procurando, ele vai querer me matar. Mas Deus é justiça. Eu não vou matar meu filho, eu não quero que ele morra. Mas Deus é justiça. Ele não pediu, ele podia pedir justiça na oração, no começo: Senhor, quero justiça contra Absalão, já se viu. Dá um golpe no pai que ele tomar o reino. Ele não pediu justiça, ele falou: lembrei, aquele que procura me matar, o fim dele não vai ser bom, porque aquele que está comigo é justiça. E se Deus usar de justiça, Absalão está morto. Davi não desejou a morte do filho, mas ele reconheceu que Deus, sendo justo, iria fazer justiça contra a afronta de um filho que queria matar o pai, destroná-lo e tomar posse do reino. Deus é justiça. E nós vemos tempo depois que Deus fez justiça, e Absalão morreu. Deus fez justiça. Não foi Davi que matou Absalão. Davi não juntou outros homens, outros exércitos, agora mata ele para ele me matar, não. Quem fez justiça foi o Senhor. Aqueles que procuram a minha alma para destruir irão para as profundezas da terra, cairão a espada, exatamente como Absalão caiu. A versão que eu estou lendo aqui, irmãos, no verso 10, diz assim: serão ração para as raposas. Mas a palavra certa aqui não é raposa, é um animal que é parecido com raposa. E outras versões diz: servirão de ração para os chacais. Chacais é um animal parecido com uma raposa, mas ele tem características diferentes da raposa. O chacal come o resto dos animais, que os animais maiores que mataram aquele outro animal largou para trás. Largou só a carcaça, usou só a porcariada, a carne já foi tudo embora. O chacal vai lá comer só aquele lixão lá, só o resto. Davi reconheceu que a justiça de Deus ia fazer com que os inimigos dele fossem comidos, não pelos animais grandes, pelos chacais. O animal come a parte mais imunda de todas, o resto podre. Verso 11, Davi está finalizando a sua oração. Ele diz assim: mas o rei era ele era o rei. Ele era um rei que ele não se autoproclamou rei. Ele não foi eleito com votos livres ou não livres para ser rei. Deus havia levantado Davi para ser rei, mas ele no final ele fala assim: mas o rei, ou seja, eu me regozijarei em Deus, qualquer que por ele jurar se gloriará. Eu me regozijar em Deus, o que eu quero é Deus, e quem fizer isso se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Porque Absalão tomou o reino, do começo da prática para tomar o reino, foi começar a falar para o povo mal do pai. Aí conseguiu converter 1, 2, 3, daqui a pouco ele juntou um exército. Ele estava sendo deposto do trono através de mentiras, não era verdade. Mas Davi diz assim no final da sua oração: mas eu, o rei Davi, me regozijarei em Deus. Me regozijarei em Deus. Irmãos, o que eu queria deixar para os irmãos é um salmo tão poderoso nas suas palavras, onde há momentos que os irmãos têm que pedir por desemprego. Você não está desempregado, é justo que a gente ora para Deus abrir um emprego, mas há momentos que não é emprego, há momentos que não é justiça, há momentos que não é segurança, há momentos que Deus tem que vir para sanar a terra sedenta que está a ponto de morrer.
E pedir a presença de Deus é pedir a presença daquele que pode fazer qualquer coisa. Ajudar o desempregado, o doente, o faminto, o sedento, a terra seca, a cansada, qualquer que seja. O que nós aprendemos com esse salmo é que Davi buscou o melhor de Deus, não aquilo que Deus poderia dar para livrá-lo. Ele não pediu nada material, ele só pediu a presença de Deus. Que nós possamos pedir a presença de Deus nas nossas vidas, como fez o rei Davi. E um monte de problema que ele estava sumiu. Ele acaba a oração dizendo que eu, rei, eu vou me regozijar. Acabou a terra sedenta, acabou a terra cansada, acabou carne dura, acabou tudo, irmão. Acabou perseguição, Absalão sumiu de cena, perseguidor sumiu de cena, quem fala mentira contra saiu de cena, porque Deus cuida dos seus filhos. Que nós possamos fazer como Davi e fazer essa oração e orar e aprender nesse salmo como fez Davi. E orar como ele orou, como está no finalzinho aí. E a nossa oração possa ser essa, irmãos. Tu és o meu Deus. Não é outro Deus. Não é o Deus que pode me dar alguma coisa que eu estou precisando, que eu estou com vontade de comprar um carro novo. Nossa oração possa ser: Tu és o meu Deus, cedo te buscarei, tenho um regozijo de ti, a tua força e a tua glória são visíveis. Como Davi praticamente parece que via a glória de Deus ao lado dele. Teu amor é melhor do que a vida, te bendirei enquanto viver, o Senhor me satisfaz, como me satisfaz a melhor comida que eles tinham, tutano de gordura. O Senhor é o meu auxílio, o Senhor me protege com as suas asas, e o inimigo receberá a sua justiça. Não cabe a nós justiça. Deixa Deus entrar na sua vida, deixa Deus fazer o que Ele precisa fazer. Que nós possamos todos dizer: mais o rei, mais eu, mas os irmãos da Igreja Batista Moriá se regozijará no Senhor. Nós possamos aprender com Davi no Salmo 63, um salmo que eu achei maravilhoso, e volto a dizer, eu me inspirei num pequeno trecho do pastor John Piper, de um livro muito maravilhoso. Agora que eu acabar, eu empresto para quem quiser. Obrigado, queridos.